Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar duas preposições em português que é um pouco difícil de usá-las. Quando usá-las? Então vamos estudar então as preposições por e para. Quando devo usar por? Indicando o lugar por onde anda. Marcos andou por aquelas ruas. José faz tudo por amor à sua mulher. Indicando o meio. Ela segurou a criança pelo braço. Eu cheguei na sua casa pelo caminho mais curto. Indicando o modo, como se realiza algo. Julgaram a moça por puro preconceito. Falaram mal de Maria por pura maldade. Noção de frequência. Ele toma banho 2 vezes por dia. Eu estudo português 2 vezes por semana. Noção de divisão. Ela dividiu o pão por 2. Noção de troca. Ele trocou uma nota de R$100 por 2 notas de R$50. José trocou seu carro usado por um novo. Indicando causa, motivo. Ela chorou por ciúme. Ela casou-se por estar grávida. Noção de tempo. Ele ficou parado aqui por horas. Joaquim ficou esperando Lúcia por 2 horas. Agente da passiva. Acontece quando o sujeito sofre a ação. O rato foi morto pelo gato. O bandido foi perseguido pelo policial. Quando devo usar para? Indicando destinatário. Esses documentos são para você. Vou enviar as encomendas hoje para você. Indicando finalidade. É um bom carro para usar na cidade. Esse é um bom curso para sua profissionalização. Indicando destino determinado. Esse trem vai para Salvador. Vou viajar para Espanha. Indicando limite de tempo. Tenho consulta médica marcada para amanhã. Preciso chegar ao médico logo para não chegar atrasado.
indicando opinião pessoal. Para mim, as coisas não devem ser feitas dessa maneira. Para Gabriela, ela acha que a prova foi muito fácil. Vamos estudar agora as várias regras de como falar corretamente essas preposições. Não podemos esquecer que as preposições são palavras invariáveis. Então, por e para não sofrem flexão de gênero, número, grau, etc. Mas, em algumas situações, as preposições se combinam a outras palavras da língua portuguesa e formam as contrações. Por pode ter as seguintes combinações, devendo ter as seguintes contrações. Por mas, ó, é igual pelo. Exemplo: o ladrão foi levado pelo policial. Em vez de falar o ladrão foi levado por o oficial. Por mais a é igual pela. Exemplo: andei pela calçada. Em vez de você falar andei por a calçada. Por mais os pelos. Exemplo: você será responsável pelos danos que causar. Em vez de falar, você será responsável por os danos que causar. Por mais as pelas. Em caso de emergência, saia pelas laterais. Em vez de você falar em caso de emergência, saia por as laterais. Atenção! Estas contrações são obrigatórias. Não importa se você está escrevendo ou se sua conversa é formal ou informal. Você sempre vai usar essas contrações quando necessárias. Veja mais exemplos no slide anterior a esse. Existe um caso ainda mais especial. Para tem uma forma informal, que nesse caso é pra. Para não apresenta contração, mas pra deve ter contração quando se combina. Pra mais ó é igual a contração pró. Exemplo: você vai para o Rio de Janeiro. Em vez de você falar você vai para o Rio de Janeiro. Eu vou hoje para o estádio assistir meu time jogar.
em vez de você falar, eu vou para o estádio assistir meu time jogar. Pra mais a é igual a contração pra. Exemplo: meu pai foi para a Alemanha. Em vez de falar, meu pai foi para a Alemanha. Esse presente é para minha neta. Em vez de falar, esse presente é para a minha neta. Pra mais os, que é igual pros. Exemplo: trouxe café pros diretores. Em vez de falar, trouxe café para os diretores. Leve esses uniformes e entregue pros jogadores. Em vez de falar, leve esses uniformes para os jogadores. Pra mais as, pras. Exemplo: essa flor é pras meninas. Em vez de falar, essa flor é para as meninas. Essas mudas de plantas são para as associações dos bairros plantarem. Em vez de dizer, essas mudas de plantas são para as associações dos bairros plantarem. Atenção! Lembre-se que pra faz parte da linguagem informal. Evite escrever pra. Quando você utilizar para na escrita ou numa conversa, você não deve usar contração. Você vai escrever ou falar para o, para a, etc. Caso você tiver alguma dúvida sobre o significado de uma palavra, me escreva.